Deixa eu conversar com meu amigo Gilvan da Federal, deputado federal do PL Espírito Santo conosco. Eu pedi para que o Gilvan passasse por aqui, primeiro pelo carinho e pela admiração que tem pelo Gilvan, né, aqui enaltecendo a coragem desse parlamentar. E uma fala do Gilvan, tratando inclusive de Thomas Paiva, que me chamou a atenção e mostra que temos um alinhamento de pensamento que é: não estou preocupado com o meu mandato não, ele disse. Eu preciso falar a verdade, defender a verdade. E pedir para o Gilvan passar por aqui, e aqui está. Gilvan da Federal conosco. Gilvan, uma honra poder conversar contigo, irmão. Opa, a honra é toda minha. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui da Ouro Verde. Eu só não estou te vendo, Pito. Sorte sua, ô Gilvan. É muita gente feia junto, então a gente poupa os entrevistados, aí você não precisa ver, é mais preservação dos entrevistados, viu, Gilvan? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer, Gilvan, por estar aqui conosco e te dizer um negócio. Tua fala com relação ao Thomas Paiva meio que lavou a minha alma, porque a minha sensação, a minha percepção é a mesma. E sei que, em função da tua fala, já tem perseguição, né, Gilvan? Primeiramente, assim, pô, é uma honra te ver, cara. Eu não quero ver o Alexandre de Moraes e Lula na minha frente no exército. Irmão, eu sei dos riscos que eu estou correndo, e eu falo não é nem de mandato, né? A notícia que tem é que se eu voltar para a Polícia Federal, o diretor vai me demitir e depois vão me prender. Então, assim, a gente sabe dos riscos que a gente corre falando. E digo a todos vocês, existem deputados e senadores, olha como é que a gente não vive mais numa democracia. Não existe isso, o Brasil vai virar uma Venezuela. Já somos. A Venezuela só está no estágio mais avançado. Por que eu estou dizendo isso? Tem deputado e senador com medo de falar. Com medo de falar. Isso não é democracia, cara. Assim, infelizmente, a gente está passando um momento difícil. E é o que eu falo. Muita gente fala, pô, não fala isso. Eu falei, cara, que soldado seria eu se o meu líder está preso? Eu vou ficar com medo de falar o que está errado? Com medo de ser caçado, com medo de ser preso? Se o meu líder tomou uma facada e está preso hoje, cara, eu estou pronto para a guerra, cara. Assim, eu estou pronto, eu confio muito em Deus e se tiver que acontecer, claro que eu não almejo ser preso, mas se tiver que acontecer, mas que a gente consiga libertar o país, se tiver que sacrificar, como estão sacrificando Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, etc., eu também for sacrificado, faz parte. Eu quero aqui, antes de entrar no assunto do comandante do Exército, dizer que às vezes é muito complicado a direita. Quando eu votei no Marcel Van Hatten e o Luiz Lima, o deputado Luiz Lima do Rio de Janeiro, um grande deputado, porra, a gente tem estilo diferente, né? Ele é muito mais inteligente do que eu, deputado, mas é um cara que eu admiro, um extraordinário deputado, oposição ferrenha ao Lula, leal ao presidente Bolsonaro. Ele sabe o que eu estou falando. Eu e ele votamos no Marcel Van Hatten e botaram deputado da direita, eu imagino quem foi, nos colocaram na lista dos traidores do Bolsonaro, por termos votado no Marcel Van Hatten. Eu fui suspenso depois, 3 meses depois voltei exatamente no dia que a gente invadiu o plenário e suspendemos as sessões. E lá eu falei, pois é, né, pessoal? Teve gente aqui que me chamou de traidor. Vocês todos votaram no Hugo Mota e me chamaram de traidor por ter votado no Marcel Van Hatten. A minha sorte, Marcel Van Hatten sabe disso, quando eu entrei na cabine, eu filmei meu voto e mandei para o Marcel Van Hatten e falei assim, cara, eu sou homem de palavra. Mesmo diante de toda a pressão, está aqui o meu voto. E, cara, eu fui considerado traidor, tá aí, ó. Então, assim, aqui não é fácil, mas eu tenho uma linha só, cara. E vou continuar assim. Eu, pelo menos, posso andar na rua de cabeça erguida. É a coerência. Eu digo, Gilvan, que tem, para nós aqui do jornalismo, da Ouro Verde, 3 palavras. É a verdade, a coerência e a persistência.
Você juntou essas três aí, é fórmula de sucesso do ponto de vista dos teus objetivos, de buscar os teus objetivos, sem dizer que você vai ser fácil, né? Mas se você defender a verdade, tiver coerência e persistência, a gente vence, né? É a sensação. Agora, Gilvan, essa tua maneira de fazer oposição te custa caro, não custa não? Nossa. Cara, eu tô cheio de processo. Eu fui condenado agora recentemente no TJ do Espírito Santo por algo absurdo. Fui condenado a 3 anos e meio de prisão por fazer oposição à vice-governadora do PSB. Eles me condenaram por difamação, injúria e calúnia. Os 3 crimes e somaram as 3 penas. Eu pergunto aos advogados de plantão se vocês já viram isso. Exemplo, você faz uma fala dizendo assim, fulano é ladrão, é vagabundo, é um filho da puta. Você vai ser condenado por difamação, ou por injúria, ou por... É um dos 3. Nunca ninguém viu os 3. Tem um processo do TRE que uma vereadora do PSOL disse que eu discriminava ela por ser mulher, violência política de gênero. Fui condenado em primeira instância. Essa vereadora, eu era vereador de Vitória, essa vereadora, ela foi a 3ª deputada estadual mais votada. Para existir o crime de violência política de gênero, você tem que prejudicar o mandato da mulher. E ela foi eleita às custas do embate que tinha comigo. Os jornais aqui do Espírito Santo, todo mundo favorecia ela, botava ela como vítima, e claro, eu, o agressor. Só esquece de dizer o que as mulheres do PSOL defendem, né? Inclusive defendem que teu filho, o Joãozinho, o Pedrinho, de 8, 9 anos, vire uma mulher, um travesti. Então, assim, você ser oposição a isso, você está discriminando a mulher. Não, pode ser, cara, um cara de 2 metros de altura, 120 quilos, eu vou para cima dele. Se for do PSOL, irmão, pode ser mulher, homem, jacaré, o que for. Então, assim, custa caro, mas ninguém me obrigou a entrar na política. Eu sou policial federal, mas não essa polícia federal comandada pelo diretor na época. A polícia que eu estava na Polícia Federal, a gente prendia político corrupto, a gente prendia mesmo do PCC e Comando Vermelho, a gente não ia atrás de cartão de vacina, muito menos de importunação de baleia. Jamais a Polícia Federal admitiu o partido político comandar a Polícia Federal. Eu, como policial federal, eu afirmo. O PT hoje comanda a Polícia Federal, tem um braço dentro da Polícia Federal chamado diretor André Rodrigues, que quer minha cabeça. Então, é isso. O que eu mais fico... Eu vou fazer minha parte, cara. Mesmo que eu não mude porra nenhuma, eu vou fazer minha parte. O que eu fico indignado é muitas vezes o eleitor reclama, mas chega nas eleições, vota em cara que tem um discurso bonito, um cara que fica em cima do muro, e depois cobra a gente. Eu falei, porra, velho, tu elegeu... Não foi eu que elegi deputados e senadores do Centrão, cara. Não foi eu. Você vê o prefeito de São Paulo. Porra, eu quero aqui repudiar o prefeito de São Paulo, dizer que a prisão do Bolsonaro, a gente tem que respeitar as instituições. Cara, foi uma prisão ilegal, porra. O prefeito de São Paulo, ele tinha que levantar a voz e dizer, não, essa prisão é ilegal, esse golpe nunca existiu. O cara vem normalizar a prisão do Bolsonaro. Pô, já estamos fodidos. Sim. Se depender dessa galera aí que é eleita pelo Bolsonaro, cara... Mas, ô Gilvan, me ajuda a entender uma coisa. O Andrei quer a tua cabeça, mas você não é deputado federal, eleito pelo povo, eleito para... A função de um deputado, para mim, é representar o povo, né? No parlamento, a função é falar. Tem o artigo 53. Mas ele quer a tua cabeça? Então ele quer a cabeça de quem representa uma parcela do povo capixaba, é isso? Cara, ou a gente muda isso urgente, ou, cara, pode fechar o Congresso. Pode fechar. Um deputado federal hoje não é porra nenhuma. Um senador hoje não é nada. Não é nada. Fecha essa porra. Deixa o Alexandre de Moraes comandar. Cara, eu sou deputado federal. Nós temos 3 deputados federais exilados. 3 deputados federais exilados. Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Se pisarem no Brasil, estão presos. Destruíram a vida do Daniel Silveira. E o que eu fico chateado é que tem
vários caras aí pagando de direita, inclusive candidato ao Senado, que, cara, tem até proximidade com o presidente Bolsonaro e votaram a favor da prisão do Daniel Silveira. Hoje, esse monstro que foi criado é culpa da Câmara dos Deputados. Se lá atrás a Câmara fala assim, não, meu irmão, é o seguinte, o cara xingou e tal, que ele vai para o devido processo legal, ele cometeu difamação, injúria, lá na primeira instância, mas ele não vai ser preso por isso, não. Se lá atrás a Câmara tivesse negado a prisão do Daniel Silveira, esse monstro não vai ser criado. Mas tem muito deputado, pesquisem aí, pessoal, tem muito deputado que diz que é bolsonarista, que diz que é de direita, que votou a favor da prisão do Daniel Silveira. Aí depois, me enganaram, o acordo não era esse, o partido me exigiu. Esse monstro começou com a prisão do Daniel Silveira. Cara, hoje um deputado federal não vale nada. Os poucos que ainda têm coragem de subir à tribuna e falar e bater de frente com o sistema são um bando de maluco. E eu me incluo nisso. Porque não é só o mandato, cara. Não é só ser caçado. É você ser preso e destruir tua família. Sim. Então, os pouquinhos deputados que têm coragem de subir lá e falar, cara, todo mundo corre risco. A gente sabe disso. O Gilvan, e quantas vezes a gente vai ser ainda enganado pelo Hugo Mota com relação à anistia? Porque eu estive em Brasília na terça, né, e ali eu estive na Câmara na terça por uma homenagem que recebi com relação às escolas cívico-militares, ali no auditório Nereu Ramos, e saí dali, fui ali para onde fica a imprensa e tal, e muita gente, amanhã vai ter anistia, e mais uma vez, somebody love do Hugo Mota. Quanto tempo esse cara ainda vai enganar a gente, hein, Gilvan? Cara, olha como é que as coisas são feitas. Volto a dizer, essa culpa eu não carrego. Votei no Marcel Van Hatten, porque eu sabia que ele não ia pautar a anistia. O senador Magno Malta não votou no Davi Alcolumbre, ele avisou. Vai dar merda. Votou no Girão. Então, eu e o senador Magno Malta, nós fomos considerados traidores da direita, porque não votamos em Davi Alcolumbre e Hugo Mota. O Davi Alcolumbre realmente é aliado do Lula, mas está chateadinho porque a indicação do STF não é o que ele queria. Não sei o que vai acontecer. E o Hugo Mota é o que todo mundo diz, tem vários veículos de imprensa que falam, lá dentro da Câmara, que é a situação do pai dele. Que tem processo de corrupção, de desvio de dinheiro, é o que a imprensa fala. Eu nunca pesquisei, vou ser bem honesto, nunca pesquisei para saber, mas é o que dizem. E se ele pautar, o pai dele seria preso. Não sei se é verdade, se é mentira, mas é o que se comenta. Exato. Então, volto a dizer, eu votei no deputado Marcel Van Hatten e estou com a minha consciência tranquila. Agora, nós vamos guerrear, cara. A chance de pautar a anistia, com certeza. Nós temos, hoje, garantido 300 votos. Garantido. Nós precisamos de 257. Se pautar, passa. Cara, agora é a gente pressionar, mas assim, não é fácil, cara, não é fácil. Vou te falar pelo Espírito Santo aqui. Somos 10 deputados federais. Eu pergunto ao capixaba, quantos deputados bota a cara? Quantos? Só que não foi eu que botei os outros deputados. Foi o eleitor, cara. Então, assim, existe fatia de eleitorado que ele vai votar porque o cara adiantou um exame para ele. Porque o cara deu um óculos para ele. Quando tiver esse tipo de eleitor, é difícil. Gilvan, eu vou pedir para você voltar, quando puder, para a programação. A gente precisa seguir com a pauta por aqui e eu queria muito te ouvir para te apoiar, né? Apoiar a tua causa, a tua luta, que é a nossa luta, a tua sinceridade, a tua honradez, a tua hombridade, a forma como você defende as tuas pautas é exatamente a mesma que nós usamos aqui na Auriverde, né? Então você pode ter certeza que quando eu ouvi tua fala e logo te procurei sobre o Thomas Paiva, é para te apoiar, é para dizer que você não está sozinho nessa, não é uma voz sozinha no deserto, pode ter certeza que a gente está pronto aqui para te defender também, defender o teu mandato e a tua luta que é a nossa, viu, Gilvan? Antes de falar, só queria dizer que, cara, eu não sou nada, primeiramente Deus, mas se não fosse Jair Messias Bolsonaro, eu nunca teria sido eleito nem vereador. O problema é que muitos, depois que viram deputado federal ou senador, têm poder e acham que são fodão. Tudo que eu sou na política eu devo ao Jair Bolsonaro e ao Eduardo Bolsonaro,
e sempre me apoiou. Então, os caras estão ferrados, cara, e eu não vou abandonar os caras no momento desse. Não tem como eu ficar quieto. Se você prestar atenção, muitos já se calaram. Muitos que diziam que são Bolsonaro não sobem na tribuna mais. Repare nisso. Exato. Tem muitos deputados que não sobem mais na tribuna. E, cara, eu vou até o final. O presidente Bolsonaro está preso. O cara tem 70 anos. Enfim, depois a gente fala da prisão, mas eu quero falar sobre o comandante do Exército, tá? Depois. Você quer falar agora, Gilvan? Eu acho que se for importante, vamos embora. Cara, é o seguinte. Não é só atacar o comandante do Exército. Cara, existem leis no nosso país. Existem leis que eram para ser respeitadas pelo Alexandre de Moraes. Por que o Bolsonaro foi preso? Por que o general Heleno foi preso e os demais generais? Porque se inventaram um crime de tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Inventou. O próprio ex-comandante do Exército, não sei o que, Freire, esqueci o primeiro nome dele, ele afirmou em julgamento, comandante do Exército, da época do Bolsonaro, que o Bolsonaro nunca... Freire Gomes. Freire Gomes, obrigado. Freire Gomes, comandante do Exército, afirmou em depoimento que o presidente nunca pediu para movimentar a tropa. Ponto. Ambos foram condenados. O artigo 73 do Estatuto dos Militares é bem claro. O militar, seja ele da ativa ou da reserva, enquanto ele tiver a patente, ele tem que ficar em unidade da respectiva força. Se o cara for da Marinha, ele tem que ficar na Marinha. Se for do Exército, no Exército. O presidente Bolsonaro é capitão do Exército. Ele tem que ficar na unidade militar. Ou seja, o Alexandre de Moraes desrespeitou uma norma e o comandante do Exército não fez nada. O artigo 74 é pior ainda, que fala que o único caso que é para levar numa delegacia, por exemplo, mandado de prisão de um militar, pelo menos é o que está lá na norma. Mandado de prisão do militar, você tem que levar direto para a unidade militar. Somente em flagrante delito. Por exemplo, o militar foi pego com droga. A autoridade policial leva para a delegacia, faz o auto de flagrante e imediatamente, é o que está lá, mas nada é respeitar, imediatamente tem que mandar para a unidade militar da respectiva força. Não pode ficar. E aí, no seu parágrafo primeiro, salvo engano, diz que a autoridade militar competente tem a responsabilidade de representar a autoridade policial que segurar o militar. Então, estou vendo com a minha assessoria jurídica de representar o comandante do Exército por prevaricação no STM. A gente sabe que essa porra toda está aparelhada, mas como eu falei, a minha parte eu vou fazer. Então, assim, o comandante do Exército, então muda o artigo 142, coloca lá as Forças Armadas, compostas por Marinha, Exército, Aeronáutica, tem como autoridade suprema o Supremo Tribunal Federal, e não o presidente da República. O comandante do Exército não tem que se reunir com o juiz, com o desembargador, com o ministro do STF. Ele tem que se reunir com o presidente da República. Então ele foi fazer um acordo de prisão. Eu até notei aqui, ele fala, olha o que o comandante do Exército fala, está no Brasil Paralelo. Ele justificou a reunião com o ministro Alexandre de Moraes da seguinte forma: o comandante do Exército expressou receio de que figuras como Augusto Heleno e Paulo Sérgio passem por situações consideradas humilhantes. Por isso se reuniu com Alexandre de Moraes. Porra, comandante, você ser preso inocente, você quer mais humilhação do que essa? Você quer o quê? Então, assim, e outra coisa eu falo com os militares honrados que ainda existem, os militares das Forças Especiais, os fuzileiros. Cara, eu estou defendendo vocês. Eu não estou atacando vocês. Eu só estou dizendo que um militar, ele não pode ficar preso numa unidade policial. E estou cobrando do comandante do Exército defender o militar. Eu não estou atacando as instituições, porque quando eu corro risco,
A notícia que tem é que ele vai me representar na PGR por ataque às instituições, por ataques ao Estado Democrático de Direito, e a gente sabe o que isso leva, cassação e prisão. Hoje, você criticar, você está atacando o Estado Democrático de Direito. Então, por isso que muito deputado não sobe na tribuna. Porque qualquer coisinha, você está atacando as instituições. Engraçado. Engraçado não, tem nada de engraçado que o Brasil está uma merda. Você criticar um deputado, um senador, você está atacando um deputado e um senador. Você não está atacando a instituição Poder Legislativo. Eu admiro vários desembargadores, por exemplo, o desembargador Sebastião Coelho. Admiro vários juízes. Agora, se eu criticar um desembargador, eu estou atacando o Poder Judiciário. Se eu criticar o ministro Alexandre de Moraes, eu estou atacando o Supremo Tribunal Federal? Claro que não, pô. Só que vão jogar e a gente está atacando as instituições, o Estado Democrático. A vigília que o senador Flávio Bolsonaro, eu li o relatório, não foi só o ministro do STF, não, foi a Polícia Federal. A Diretoria de Inteligência Policial escreveu, está lá no relatório da DIP, a qual eu já trabalhei no Serviço de Inteligência da Polícia Federal, está lá no relatório mentiroso da Polícia Federal. Eu gostaria de saber, estou requisitando na Comissão de Segurança a convocação do Ministro da Justiça, porque eu quero saber que merda de delegado assinou esse relatório. Porque ele fala que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro é um modus operandi da organização criminosa do 8 de janeiro que tentou dar um golpe. Que porra de relatório é esse? Então a gente vê o Exército sendo destruído por conta do comandante do Exército, a Polícia Federal... Cara, sai na rua. Vê o que o povo está falando do Exército. O povo que trabalha, né, essa galera que gosta de fumar maconha. Eu vi um vídeo aí de uns alunos de universidade reclamando. Voltou? Voltou. Eu vi um vídeo aí de uns alunos de universidade reclamando que estava sem comida. Caraca, só gente esquisita. Só gente esquisita. Eu falei, meu Deus, meu filho daqui a 2 anos vai fazer vestibular. Eu estou pensando seriamente em ele não fazer faculdade federal. Então, assim, a gente vive numa situação que as pessoas estão com medo de falar. Mas eu falo para você que está nos ouvindo, cara, eu não vou ter medo de falar. Eu fui suspenso 3 meses. Eu sei que eu corro risco de ser suspenso, caçado. Pô, sou policial, tenho que andar com segurança. Mas não cabe medo no momento desse. Nós temos que reagir. Porra, no Nepal, um garoto de 17 anos comandou a revolta deles lá. Então, nós temos 3 deputados federais exilados. E eu, como eu falei, cara, nunca tive medo de bandido, nunca tive medo de PCC, Comando Vermelho. Então não vou ter medo de comandante do Exército. Volto a dizer, eu estou defendendo os militares de honra. Eu não estou atacando os militares. Eu estou denunciando que o comandante do Exército está prevaricando e não está defendendo os seus. Pítoli, nem traficante abandona os seus, nem bandido abandona os seus. E o comandante do Exército está virando as costas para os seus. Pelo que eu entendo do militarismo, das Forças Armadas, o lema lá, eu quero que alguém me desminta, o lema lá dos militares é: ninguém fica para trás, nenhum soldado fica para trás. Como é que um comandante desse vai liderar uma tropa numa guerra? Como? Deixando soldado para trás? Então, assim, no mínimo, no mínimo, era para fazer o que fizeram aí militares da reserva, que repudiaram essa prisão. Então, assim, o comandante do Exército, ele tinha que se posicionar. Essas prisões são ilegais, eu vou fazer tudo para virar isso no STM, lutar pelos seus militares. O comandante do Exército é subordinado ao Alexandre de Moraes. Hoje, quem manda nas Forças Armadas se chama Alexandre de Moraes, não é o comandante do Exército. E dizer a você, comandante do Exército, se você tiver um pingo de amor
à pátria, ao Brasil, ao povo brasileiro, vai para casa. Deixa um general aí que tenha culhão, que tenha coragem, que ame o Brasil, comandar o exército. Vá para casa, vai se aposentar, porque não é só covardia não, cara. Esses caras são cúmplices. Pô, se for por dinheiro, cara, é o futuro do nosso país. Os teus filhos, os teus netos vão sofrer o que a gente está passando agora. Então, assim, eu volto a dizer, eu gostaria de vocês comentarem aí. Título, qual é a função, o deputado? O que o deputado representa? Tem que representar o povo, eu entendo que tem que representar o povo. O nosso ambiente de trabalho é qual? É o parlamento. Ou seja, nós temos que representar o povo, parlamento é falar. O que eu falo, eu sou o representante do povo. O que eu falei, e você for processado por isso, o que eu falei sobre o comandante do Exército é o que o povo fala. Se você comentem aqui, não precisa xingar ele não. Comentem aqui se vocês se sentem representados pelo comandante do Exército. Se vocês confiam hoje nas Forças Armadas que prenderam inocentes do 8 de janeiro. Eu quero ver o que o povo vai falar. Ou seja, eu estou falando pelo povo. Eu falei na tribuna da Câmara dos Deputados, vou falar quantas vezes for necessário, que o comandante do Exército não ama seu país, não é leal à sua pátria, não é leal ao seu povo, ao povo brasileiro. Nós somos subordinados ao povo brasileiro e não a Alexandre de Moraes. Gilvan, e a gente está contigo nessa luta, você pode ter certeza que o que você falou é o que eu falaria, né? Embora você não represente o povo paulista, mas você representa uma parcela de brasileiros, e eu me incluo nela. Obrigado, viu, Gilvan? Outra coisa, irmão, eu vou ser bem honesto aqui, não apoio nenhum candidato, cara, não apoio. Eu não vou botar minha cara, vou botar minha cara se for o Bolsonaro e quem ele indicar. E eu espero que a indicação seja o Eduardo ou o Flávio, um dos dois. Eu não confio em ninguém, cara. Com todo respeito ao Caiado, ao Zema, ao Tarcísio, para mim é o Bolsonaro. Se não tiver jeito, que indique o Flávio ou o Eduardo. Essa é a minha opinião, cara. Pensamos da mesma forma, Gilvan. É a nossa luta diária aqui. Chega de traição, velho. Chega, pelo amor de Deus. Dizer ao povo, a vocês que estão nos ouvindo, eu não sou pastor, sou policial. Os pastores tentam mudar a vida de bandido para que ele encontre Deus, e se eles não encontrarem, nós policiais, a gente faz o encontro dele, não com Deus, com capeta. Então eu não sou pastor. Mas na Bíblia, mas sou cristão, mas na Bíblia, todos os homens de Deus foram perseguidos, sofreram demais, mas chegou um momento que Deus agiu e aquele que se levantou contra os homens de Deus caiu. Nós estamos no fundo do poço. Vocês estão vendo, eu conto nas minhas mãos quem está na linha de frente. Não há mal que dure para sempre. Eu hoje deposito também minhas esperanças no Trump. Tem muita coisa para acontecer que acontece nos bastidores, né? E eu acredito que quando ele pegar o Maduro, logo depois o foco vai ser o Brasil. Então, eu espero que o Maduro seja preso, seja condenado, enforcado ou fuzilado, sei lá, porque ele matou muita gente. Mas, assim, não terminou, pessoal. A gente não desanime, agora mesmo que a gente tem que lutar, e cobrem mesmo dos deputados e senadores, né? Pode me cobrar também. Eu, por mim, a gente pararia tudo na Câmara dos Deputados. Se nós vamos ser punidos, traçado, mas tinha que parar, meu irmão, e exigir que se paute anistia, obstruir tudo, fazer o que a gente fez da outra vez, mas sem sair. E aqui, para terminar, eu digo, que falta o senador Magno Malta faz, cara? Que falta, porque o cara lidera lá. Ele se acorrentou no Senado Federal e disse que só sairia de lá morto. Então, está faltando mais Magno Malta no Congresso Nacional. Meu irmão, a gente só sair dali morto ou com a vitória. É isso, meu. Mas agora é tudo ou nada. E nós não estamos lutando por nós, não, cara. Tem gente sofrendo aí, preso. Não estou falando só do presidente Bolsonaro, não. Quantas mulheres, idosos estão presos, condenados,
a própria Bárbara, o Canzão perdeu a vida. Então, assim, a gente não tem que pensar em mandato agora. Não tem que pensar em eleição e nem no nosso mandato. É tudo ou nada, irmão. Ah, vai todo mundo ser punido. Vai punir essa porra. São 100 deputados de oposição. Quero ver caçar 100 deputados. Quero ver suspender 100 deputados. Mas, enfim, eu sou um. Mas que tem repito, uma parcela importante da população que pensa da mesma forma, viu, Gilvan? Pode ter certeza disso. Obrigado. Tamo junto. Valeu, viu, irmão? Eu quero te ver mais aqui, viu, Gilvan? Não, pode me chamar que eu venho sempre. Você tem espaço de fala aqui, meu. Eu não sei se a imprensa convencional não vai te chamar. Não vai te chamar. Não, a imprensa tradicional fala, é o condenado. Cara, os condenados por corrupção e lavagem de dinheiro, assim, eu não tenho um processo disso. É sempre essas porra. Transfobia, homofobia, difamação, injúria. Enfim. Não desistam, não há mal que dure para sempre. Nós vamos depurar essa porra, nós vamos resistir e persistir, cara. Eles não vão vencer. Vamos dar apoio ao senador Flávio e ao Eduardo. Hoje, infelizmente, o presidente Bolsonaro está preso. Quem nos lidera aqui no Brasil se chama Flávio Bolsonaro. E nós vamos seguir ele. Se ele determinar, eu estou falando por mim, tá? Que o Flávio determinar, eu vou junto. Assim. Perfeito. Não vamos desistir, não. Perfeito. É isso aí, Gilvan. Um abraço, bom final de semana, irmão. Um abraço, fica com Deus. Valeu. Brasil.